E aí, pessoal? Vamos lá, né? Continuando, várias questões importantes, dicas muito bacanas para o seu concurso e que farão toda a diferença. Vamos lá? Próximo. Questão 5. A imperatividade consiste em um dos atributos do ato administrativo que, amigos, imperatividade, imposição unilateral de vontade da administração pública. Tudo bem, mas o que tem de importante para concurso nisso? Qual a dica, Romualdo? Aquela dica, pá, massa em concurso. Bom, a dica muito importante é que esse atributo, a imperatividade, não está presente em todo e qualquer ato administrativo. Por quê? Porque hoje o Estado, o governo, ele é limitado. Limitado, sim, claro, até pela própria Constituição, direitos individuais. O Estado não pode entrar na sua casa a hora que ele quiser bem entender. O Estado não pode te prender a hora que ele quiser bem entender. O Estado não pode te calar a hora que ele quiser bem entender. Mas somente nos limites estabelecidos na Constituição Federal e em lei. O Estado, a administração só pode fazer o que a lei prevê. Então a imperatividade hoje só é justificável em situações que requerem uma medida imediata por parte do governo. E outra dica, atenção, assim como a imperatividade, a autoexecutoriedade não está presente em todos os atos pela mesma razão. Então fica para a prova que a autoexecutoriedade e a imperatividade somente em situações que requerem uma medida imediata por parte do governo. Ok? Bom, amigos, então fica a dica muito importante a questão. A imperatividade consiste, então, em um dos atributos do ato administrativo que, letra A, determina que os atos se impõem a terceiros, independentemente da concordância dos mesmos. Tranquilo? Ok, então é imposição de vontade unilateral da administração. Ok, tranquila a questão. Letra B. De respeito ao agente prolator do ato e somente está presente no exercício do poder de polícia. Não só no exercício do poder de polícia, principalmente nesse, mas nas demais situações em que há uma necessidade de uma ação imediata do governo. Há essa situação de imposição. E a questão não é em relação ao agente prolator, a própria administração pública, né? É ela que pode impor de forma unilateral. Isso porque em suas relações a administração aparece em situação de prerrogativa em relação aos particulares. Isso fundamenta, inclusive, o princípio da supremacia do interesse público. Muito importante. Continuando. Letra C. Não é mais aceito pela doutrina em face do princípio constitucional da legalidade. É aceito, sim, com restrições, é verdade, mas é aceito. D. Decorre do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Perfeito. E somente está presente nos atos discricionários? Não. Vai estar presente tanto nos atos discricionários quanto nos vinculados, mas que requer medida imediata por parte do governo. Continuando. É também chamado de autoexecutoriedade? Não. A imperatividade é uma coisa, a autoexecutoriedade é outra. A autoexecutoriedade é que pode se subdividir para alguns doutrinadores em exigibilidade e executoriedade. Continuando. A questão 6. Ao praticar um ato administrativo, José, servidor público, intencionalmente assim o fez, com finalidade diversa da prevista em lei. Vejam que já fala, com a finalidade diversa da prevista em lei. Amigos, finalidade diversa da prevista em lei. Então, só aí já estou vendo um desvio de finalidade. Na prova, eu já marco esses temas chaves, pois facilita na resolução da questão, tá? Vamos lá? Então, ao praticar um ato administrativo, José, servidor público,
intencionalmente assim o fez com finalidade diversa da prevista em lei, prejudicando inúmeros administrados. 15 dias após a prática do ato, José, arrependido do ocorrido, decide revogar. Amigos, ele praticou um ato com desvio de finalidade. Ele praticou uma ilegalidade. O ato tem vício. Se o ato tem vício, eu falo em revogar. Amigos, ato viciado, eu falo em anulação. Revogação, o motivo é conveniência e ou oportunidade. Anular, quando o ato contém vício, ilegalidade. Se já falou que o ato é viciado, eu tenho que esperar lá na frente a conduta da anulação e não da revogação. Continuando. Então, decide revogar o ato administrativo. A propósito dos fatos narrados, é correto afirmar que, letra A, a revogação é possível. Não. A revogação não é possível. O ato é nulo. Trata-se de ilegalidade. Então, a anulação que é possível. Revogar, não. Continuando. Então, a revogação não é possível, tá? B. Trata-se de hipótese de anulação do ato. Perfeito. É anulação administrativa e não de revogação. Perfeito. Aí sim, tá bacana, conforme explicação. C. O correto seria José convalidar o ato. Opa, bacana, gostei. Agora eu gostei desse item. O correto é José convalidar o ato. Queridos, todo ato administrativo pode ser convalidado? Não. O que eu tenho que fazer para pensar em uma convalidação? Primeiro, eu tenho que saber onde é que está o vício. Em qual elemento do ato está o vício? Competência, forma, finalidade, motivo, objeto? Em qualquer dos elementos eu posso convalidar? Em que situação eu posso realmente convalidar? Queridos, atenção, eu só posso convalidar quando for referente a vício de competência e a vício de forma. Isso é muito importante. Quanto a essa situação, não há discussão em relação ao elemento competência, em relação ao elemento forma. Competência quando for competência privativa. Se for exclusiva, não tem como convalidar. A forma, desde que a forma não seja essencial no ato, pois se for substancial, se for essencial, não tem como convalidar. Então não é sempre que eu posso convalidar vício contra a competência, não é sempre que eu posso convalidar vício contra a forma, mas sempre que eu puder convalidar, vai ser em relação à competência ou em relação à forma. Motivo é antes. Existe ou não existe? Não tem como convalidar. Finalidade, sempre pública. Não tem como convalidar. E o objeto? Queridos, o objeto, a regra é essa também. Não tem como convalidar. Regra. Puxa, se eu estou falando em regra, é porque já vem exceção, né? O direito tem essas coisas. É recheado de exceções. E tem uma que é muito importante e é levantada, inclusive, no livro do Direito Administrativo do nosso professor, amigo José dos Santos Carvalho Filho. Um grande abraço, amigo. Lá, José dos Santos, grande professor, ele diz que o objeto não tem como convalidar, exceto quando objeto plurino. Ou seja, o que é isso? O ato administrativo é único, porém lá com vários objetos. Exemplo clássico em prova é a questão de uma promoção de servidores. Promover 5 servidores, por exemplo. Então, ou seja, o ato é um só, promoção. Vou publicar no Diário Oficial a promoção daqueles 5. Só que tem 5 situações ali dentro, 5 promoções. E uma das promoções pode ser que seja irregular, ou seja, um dos
servidores não tinham requisitos para aquela promoção. Então, eu vou anular o ato? Não, eu vou convalidar. Como? Excluo aquele em que não deveria ter sido promovido. Ou seja, eu vou, no caso, anular apenas em relação àquele. Em relação aos demais, o ato então vai continuar sendo aplicado, passando agora a não conter mais vício. Convalidado. Então, objeto plurino tem como realizar essa situação. A regra em relação ao objeto também é que é inconvalidável, porém com essa reserva, que é muito importante. Vamos lá? Continuando. Então, o ato em questão não pode mais ser extirpado do mundo jurídico, tendo em vista o lapso temporal transcorrido. Ora, 15 dias? 15 dias? Queridos, as normas processuais, em regra, copiam a Lei 9784/99. Eu recomendo e muito essa lei. Mas, Romualdo, nosso concurso é Ministério Público da Paraíba, concurso estadual. E a Lei 9784/99 é uma lei federal. Sim, é lei federal, é verdade. Mas o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, já decidiu que os estados, os municípios, a esses são facultados usar da lei 9784, e muitos usam e ora até copiam em suas normas próprias processuais. Tá, tudo bem, e daí? E daí que lá em seu artigo 54 diz que decai, olha aí o termo, é decadência, decai em até 5 anos o direito da administração pública anular atos administrativos que venham a gerar efeitos patrimoniais ao terceiro de boa-fé. Então é como se a administração praticasse um ato hoje, porém gera efeito patrimonial ao terceiro de boa-fé. Esse ato é nulo, é legal. Ela tem até 5 anos para anular. Não anulou? Houve a chamada convalidação tácita. Importantíssimo, amigos. Convalidação tácita, ou seja, em razão do decurso do prazo. Olha a questão. Então a questão fala, o ato em questão não pode mais ser extirpado, tendo em vista o lapso temporal transcorrido. Ou seja, poderia até se falar se transcorreu mais de 5 anos, se há efeitos patrimoniais a um terceiro de boa-fé. Aí eu poderia até pensar na ideia da convalidação tácita. Mas fica a dica. A convalidação poderá ser tácita em razão do decurso do prazo, 5 anos, boa-fé, efeito patrimonial, ou pode ser expressa a qualquer tempo, desde que não venha causar prejuízo ao interesse público, nem ao interesse das outras partes envolvidas. Bacana, importante. Continuando. O ato em questão pode ser extirpado do mundo jurídico, tanto por anulação quanto por revogação. Ora, se o ato contém vício, vai ser extirpado por anulação e não por revogação. Revogação, o motivo é conveniência e ou oportunidade. Continuando. Lúcio, servidor público federal, praticou ato administrativo desrespeitando a forma do mesmo, essencial à sua validade. O ato em questão, Lúcio, servidor federal, praticou ato administrativo desrespeitando a forma. Opa, queridos, na hora da sua prova, você vai lá, ó, pá, já marca, conforme a gente marca aqui, ó, forma, finalidade, vai prender você na questão de forma a já ficar alerta, possivelmente, o que é a discussão da situação.
Se fala que é um vício quanto à forma, você, epa, Romualdo falou, que forma? Assim como a competência, pode convalidar. Então o ato é viciado, porém dá para consertar. Mas, quando? Se for competência, quando for competência privativa, já que é exclusiva, não tem como convalidar. E a forma? Opa, Romualdo falou que quanto à forma, se a forma não for essencial, se a forma não for substancial do ato, pois se for, não tem como convalidar. Não é isso? A questão, vejam. Então lá fala, o ato em questão, letra A, admite convalidação. Lúcio, servidor público federal, praticou ato administrativo, desrespeitando a forma do mesmo, essencial. Olha aí, ó, já está dizendo que a forma é essencial ao ato. Se ela é essencial, se ela é substancial, aí não tem como convalidar, né? Então, não admite convalidação. Letra B, não comporta anulação? Ora, se o ato contém um vício inconvalidável, não vai restar outra alternativa. Nesse caso, senão anular. Continuando. Não comporta anulação? Errado, né? Comporta. É necessariamente ilegal. Ilegal e não legal. Letra D, comporta revogação? Não comporta, né? Já que tem um vício inconvalidável. Letra E, é ilegal. É a nossa, então, resposta à próxima. 8. O poder extroverso do ato administrativo, também conhecido como atributo da imperatividade, bacana, queridos, cuidado em prova, tá certo? Poder extroverso refere-se ao atributo da imperatividade. Então isso é muito importante, ora, às vezes em prova aparecem certos nomes que a gente não ouviu falar com aquele nome. Acontece. Caiu recentemente numa prova, por exemplo, falando o seguinte, quanto ao ato, podemos afirmar que existe a figura do chamado ato regrado. A pessoa olhou, ato regrado, eu não vi esse negócio, ato regrado, não viu com esse nome. Mas nós já falamos dele, inclusive hoje. Não falamos do ato vinculado? Pois é, chama-se ato vinculado ou ato regrado. Assim também a ideia do atributo da imperatividade. Imperatividade, poder de império ou poder extroverso da administração. Muito importante. Continuando. Então, o poder extroverso do ato administrativo, também conhecido como atributo da imperatividade, gera, alternativa A, presunção de legalidade ao ato administrativo até prova em sentido contrário. Bom, aí não é o atributo da imperatividade, aí é o atributo da presunção da legitimidade. Presume-se que o ato não contém vício até que se prove em contrário. Já vimos que na presunção da legitimidade, a presunção ela é relativa. Admite ao interessado provar o contrário. Então veja, a administração alega um fato, quem tiver interessado é que prove o contrário. Mas a regra não é quem alega tem que provar? A regra é essa, na vida privada, né? Particular, no nosso caso, se a gente alega um fato contra alguém, nós temos que provar. A administração, no caso, não. Ela alega, mas quem tem que provar é o interessado, ou seja, há uma inversão do ônus probante, há uma inversão do ônus da prova. Então fica a dica, maravilhosa em prova. Uma das consequências da presunção da legitimidade é a inversão do ônus probante. É só essa consequência, Romualdo, que a presunção da legitimidade traz? Não. Atenção. Vamos comparar um pouquinho lá com o direito constitucional. E fica até a dica para você, que vai ver que fica muito fácil dessa forma. Toda lei presume-se que ela é constitucional.
presume-se que ela está de acordo com a Constituição, presume-se que ela não contém vício. É o chamado, lá em constitucional, do princípio da presunção da constitucionalidade das leis. Toda lei é constitucional até que se prove o contrário. Então, quando sai uma lei, nós somos obrigados a cumprir a lei. Ah, sabe de uma coisa? Eu não vou cumprir essa lei não. Por quê? Porque ela é inconstitucional. Foi declarada inconstitucional pela autoridade competente? Não. Então você, eu, nós, sociedade, estamos obrigados a cumprir a lei. Depois, se ela for declarada inconstitucional, aí vai ter lá os efeitos retroativos. Efeito ex tunc, T de tatu, UNC. Efeito ex tunc. Mas enquanto não for declarada inconstitucional, em razão da presunção da constitucionalidade, efeito, temos que dar cumprimento à lei. Ah, Romualdo, o que tem a ver isso com a presunção da legitimidade? Mesma coisa em relação ao ato administrativo. Ao ser ditado um ato administrativo, nós, sociedade, temos que dar cumprimento àquele ato administrativo, enquanto não for declarado nulo. Ah, esse ato é nulo, eu não vou cumprir não. Foi declarado nulo? Não. Então tem que cumprir. Ah, esse ato está viciado. Foi praticado pela autoridade incompetente? Ah, foi? Foi. Foi declarado nulo? Não. Ah, então, amigo, ele vai produzir seus normais efeitos. Vai ter validade, aplicação, enquanto não for declarado nulo. É um dos efeitos da presunção da legitimidade. Fazer com que o ato já venha a ser aplicado imediato, enquanto não for declarada a sua nulidade. Muito importante. Continuando. Então, o poder extroverso do ato, também conhecido como poder de império, atributo da imperatividade, gera a presunção da legalidade ao ato administrativo até prova em sentido contrário, não. O que gera a presunção da legalidade até prova em sentido contrário é a presunção da legitimidade, não a imperatividade. Por isso, então, errado. B. Gera a vinculação do conteúdo do ato administrativo a terceiros, independentemente da concordância desses. Ora, gera a vinculação, isso quer dizer, gera a obrigatoriedade do terceiro em concordar com o ato, enquanto lá não for declarado nulo. Perfeito? A ideia da imposição unilateral de vontade da administração. Ou seja, gera a vinculação no sentido da imposição unilateral de vontade. Continuando. Então, letra B diz vinculação ao conteúdo do ato, independentemente da concordância dele. Então, ou seja, há essa vinculação ao conteúdo, que é a imperatividade. 9. C. 8C. Capacidade de exigir o cumprimento do conteúdo obrigacional do ato. Aí refere-se à ideia da exigibilidade, que alguns extraem. A exigibilidade lá da autoexecutoriedade. Continuando. Então ele coloca capacidade de exigir o cumprimento do conteúdo obrigacional do ato, independentemente da intervenção do Poder Judiciário. Aí refere-se à autoexecutoriedade, né? Autoexecutoriedade e não a imperatividade. Necessidade e correspondência do ato administrativo aos figurinos legais existentes à época de sua elaboração. Aí refere-se, ora, à presunção da legitimidade, né, como ato que deve estar efetivamente, presume-se, de acordo com a lei, e a correspondência do ato administrativo aos figurinos refere-se à ideia da motivação do próprio ato, né, e não à imperatividade. Logo, por isso, então, claro, errado. E a letra E, afastabilidade de apreciação do ato administrativo pelo Poder Judiciário, em função do poder de império da administração pública.
também não é consequência. Eu posso até falar, inicialmente, a desnecessidade do judiciário até em razão da presunção da legitimidade. Então, o ato presume-se legítimo, né? Não precisa ser apreciado pelo judiciário. A parte inicial. Claro que nada impede que a pessoa leve ao judiciário para que o judiciário possa controlar a administração e daí anular o ato. Mas não se refere à ideia de imposição unilateral. Imposição lateral, ou seja, vincula o interessado ao conteúdo do ato, independentemente da sua vontade, refere-se a poder de império ou poder extroverso. Continuando. Então, por isso, a letra E errada não afasta essa situação do Poder Judiciário. 9. No que concerne ao Instituto da Revogação do ato administrativo. Então, ele quer tratar da revogação. Lembro que o motivo é conveniência e ou oportunidade. É correto afirmar que, letra A, a revogação pelo judiciário só é possível se o vício for na finalidade ou no motivo do ato administrativo. Queridos, revogação é conveniência e ou oportunidade. É o mérito, motivo e objeto. Competência, forma e finalidade, não há de se falar na ideia da revogação, pois são elementos sempre vinculados, né? Não se revoga ato vinculado. Agora, o judiciário revogando o ato do Poder Executivo? Jamais, em hipótese alguma. Agora, o judiciário pratica ato administrativo também. Então, se for o seu próprio ato administrativo, o judiciário poderá revogar o seu próprio ato, na questão específica em que não seja de situação vinculada na mesma forma, nas mesmas formas da administração pública, né? Então, claro, errada a situação. Vejam. Então, a revogação pelo judiciário, se for em relação ao ato do Poder Executivo, jamais poderá acontecer essa situação. Se for em relação ao seu próprio ato administrativo, aí pode acontecer. Letra B. É possível o judiciário revogar ato administrativo viciado? Revogar e viciado não combinam. A ideia de revogar é ato que não contém vício. Se o ato é viciado, tecnicamente, fala-se em anular e não em revogar. Então, o judiciário poderá anular um ato administrativo viciado. Revogar ato e sendo de um outro poder ainda, jamais. Letra C. A revogação pelo judiciário só é possível se o vício for na finalidade. Se ato contém vício, não se fala em revogação, se fala em anulação. D. O judiciário somente pode revogar ato administrativo se estiver diante de um ato válido, isto é, absolutamente legal. Queridos, pode acontecer, mas a questão tem que falar que é ato propriamente dele. É ato administrativo, é o judiciário agindo como administração e não agindo como judiciário em ato próprio, controlando demais poderes. Em relação ao controle do judiciário com outros poderes, aí apenas anular, jamais revogar. Então a questão tem que fazer ênfase, que quando é em relação à revogação, que seja o próprio ato administrativo do Poder Judiciário. A questão deveria ser específica em relação a isso aí. Vamos ver a outra? Observem. A revogação, de ato administrativo só pode ser feita pela administração pública. Quando ele coloca aqui, ó, a administração pública, é a ideia do Poder Executivo. Então, aqui é a ideia do Poder Executivo controlando ele mesmo, né? Então, na ideia do Poder Executivo controlando ele mesmo, a autotutela, aí pode o Executivo revogar um ato do próprio Executivo, claro, da própria administração pública. Por isso, então, correto. Claro que a questão estaria melhor elaborada se falasse no que concerne ao Instituto da Revogação do ato administrativo.
da administração pública, maiúsculo, ou seja, que é poder executivo, até porque ato administrativo, amigos, todos os poderes praticam ato administrativo. O Poder Judiciário pratica. Claro, férias de servidor, licitações, penalidades. O Legislativo, da mesma forma. O Executivo, nem se discute. O Ministério Público, onde você vai fazer parte, é chamado pela doutrina pelo quarto poder. Como se houvesse Poder Executivo, Legislativo, Judiciário e Ministério Público. E lá, no Ministério Público, também haverá a prática de ato administrativo. E lá o Ministério Público poderá revogar o seu próprio ato administrativo. Assim também o Judiciário poderá revogar o seu próprio ato administrativo. Então a questão poderia ter sido mais técnica, porque da forma como está, eu poderia até discutir via recurso a opção D e a opção E. Claro que na prova eu tenho que buscar a mais certa, a menos errada. Então, na prova, eu vou agir como se estivesse tratando aí Poder Executivo, a administração pública. Pois quando for o próprio poder controlando ele mesmo, Poder Judiciário, praticando ato administrativo e controlando seus próprios atos administrativos, a banca vai ser enfática. Muito importante. Vejam. Então, temos aí essa situação na letra D, ó. O judiciário somente pode revogar ato se estiver diante de um ato válido, isto é, absolutamente legal. Se for ato próprio dele, ato dele mesmo, isso pode acontecer. Revogar um ato se estiver diante de um ato válido, isto é, absolutamente legal. Se for o ato dele mesmo, ele pode. A letra E. A revogação de ato administrativo só pode ser feita pela administração pública. Eu estou entendendo aí a questão, como é a ideia até do gabarito oficial, né, de que é revogação de ato administrativo da administração pública pela administração pública. Porque se eu for levar ao pé da letra técnica, eu estaria errado também na questão. Por quê? Porque a administração pública, apenas ela que pode revogar. Né? Então, ora, tecnicamente, é claro que ele quer fazer ênfase que a administração pública, aí é no sentido de a administração pública do Poder Executivo, a administração pública do Poder Judiciário, a administração pública do Poder Legislativo, de forma que é sempre a administração pública. Aí quando fala Poder Judiciário, é na atividade judiciária apenas que ele quer dar ênfase. Aí tudo bem, mas eu acho que poderia ser mais técnico. Sou muito vinculada à técnica administrativa e tenho o direito administrativo como direito extremamente técnico. Eu chamo a atenção até disso em nosso livro, Descomplicando o Direito Administrativo. O nome já diz, né? Linguagem bem objetiva, bem fácil, de forma a tornar você realmente pronto para passar em concurso, dentro da área dos capítulos que reservamos também para discutir esses pontos. Claro, objetivo direto com jurisprudência, com questões, facilita muito, não tem como não aprender. Mas vamos lá, próximo bloco.